No Saber Direito desta semana, o professor José Luiz Souza de Moraes apresenta um curso de Direito Internacional. Nas aulas serão abordados tópicos do direito internacional público e privado, dos sistemas de proteção, além da elaboração e incorporação de tratados ao direito brasileiro. Acompanhe a aula 4. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Internacional do Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é José Luiz Souza de Moraes, sou professor de Direito Internacional, procurador do Estado de São Paulo, e hoje nós vamos ver juntos o Direito Internacional Privado. Nós tivemos aí alguns encontros em que nós falamos sobre o Direito Internacional Público. O direito internacional público é aquele ramo, aquela disciplina do direito internacional que estuda as relações entre os estados e as organizações internacionais e tem as pessoas humanas como sujeitos aí mais limitados no direito internacional público. Do direito internacional é absolutamente diferente o conteúdo da nossa disciplina. Ele faz parte desse guarda-chuva grande em que está o direito internacional público e também o privado. E também nós podemos encontrar outros ramos do direito internacional, como o direito internacional humanitário, os direitos humanos, o direito internacional do comércio, o direito internacional do trabalho, o direito penal internacional, entre outros ramos. O que eles têm em comum justamente são essas conexões que envolvem mais de um Estado, que envolve mais de um sistema jurídico. Mas o conteúdo do direito internacional público é bem diferente do direito internacional privado. No direito internacional privado, as relações jurídicas que são estudadas são relações entre pessoas privadas, como eu, como você. Ou pessoas físicas e jurídicas, mas de direito privado. São empresas, são pessoas, são relacionamentos contratuais, familiares, sucessórios, das mais distintas naturezas. Mas o que essas relações vão ter em comum? O que elas têm em comum é que todas elas, para serem consideradas de direito internacional privado, deverão ter um elemento de extraneidade. O que é isso? Elemento de extraneidade no direito internacional privado é qualquer elemento da relação jurídica que toque o direito de mais de um Estado. Mas o que isso significa? Quando nós temos uma relação jurídica totalmente localizada em apenas um país, nós não temos nenhum interesse do direito internacional privado. Explico. Se eu casei aqui no Brasil com uma brasileira, nos casamos aqui temos nosso domicílio, aqui a gente constitui uma família, tem filhos, ou se divorcia, ou vive felizes para sempre, e eu faleço aqui no Brasil, nenhuma dessas relações é uma relação de direito internacional. Mas se qualquer dos elementos dessas relações jurídicas ocorrem fora do Brasil, potencialmente esta relação jurídica se torna internacional. Se, por exemplo, eu me caso com uma brasileira, mas eu me caso fora do Brasil, esta relação jurídica, que é uma relação comum, o casamento acontece aos milhares todos os dias. Esse casamento, neste caso, se torna uma relação de direito internacional privado. O que é isso? Essa relação jurídica, ela ocorreu em mais de um direito de mais de um Estado. Se a cerimônia desse casamento acontece, por exemplo, em Las Vegas, e os dois cônjuges são brasileiros, ou apenas um, o que diz respeito a esse casamento vai passar a tocar mais de um ordenamento jurídico, mais de um sistema jurídico.
Se eu tiver qualquer problema em relação a esse casamento, eu vou me perguntar o seguinte: eu aplico a lei do Brasil ou eu aplico a lei norte-americana? Percebe que, ao tratar de uma relação jurídica que tem elementos em diferentes países, em diferentes direitos, surge potencialmente algo que a gente chama de conflito de leis no espaço. É no espaço, não no espaço sideral, mas sim no espaço, no sentido espacial de que uma coisa acontece aqui no Brasil e outra coisa acontece fora do Brasil. Há um conflito potencial. O que quer dizer isso? Que eu potencialmente posso aplicar tanto a norma daquele país quanto a lei do meu país. É aí que está o principal assunto tratado pelo direito internacional privado. Dá para perceber que o assunto é bem diferente daquele que a gente viu das nossas aulas de direito internacional público, não é? Lá, nós estudávamos as relações entre estados e organizações internacionais, tratados internacionais, relações internacionais entre Brasil, Estados Unidos, França, entre estados ou entre organizações internacionais. Nós falamos de ONU, OEA, Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Olha, a relação lá são relações de direito internacional público. Aqui não. Aqui sou eu, é você, é uma empresa, são pessoas privadas. Mas pessoas privadas que têm uma relação jurídica marcada por uma interconectividade. Nome novo aí. Olha aí, são conexões que essa mesma relação jurídica faz em mais de um direito, levando a um potencial conflito de normas no espaço. O nome parece difícil, mas a coisa é bem mais simples. Olha, se eu me caso nos Estados Unidos e volto para cá e me caso de novo, vamos supor, vamos pegar esse exemplo que vai nos acompanhar nessa nossa aula. Se eu me caso em Las Vegas, eu me caso com Maria em Las Vegas. Mas, não levando isso muito a sério, eu volto aqui para o Brasil e me caso com Laura. E com Laura eu mantenho a minha família até vir a falecer, por exemplo. Eu falecendo, a Laura entra com uma ação de inventário para justamente suceder os meus bens. Como ela era casada comigo aqui no Brasil, ela se acha no direito de pedir o inventário e a partilha dos meus bens. Pois bem, vamos pegar esse exemplo para desenvolver o nosso conhecimento a respeito do direito internacional privado. Laura entra com essa ação de inventário aqui no Brasil. Só que ela é surpreendida pelo fato de que Maria, aquela que casou comigo lá em Las Vegas, vai em juízo e peticiona dizendo o seguinte: José Luiz não é casado com Laura porque José Luiz casou comigo nos Estados Unidos, na cidade de Las Vegas, antes de contrair o matrimônio. Você percebeu? Eu brasileiro, Maria brasileira, Laura brasileira, morro aqui eu estou tendo uma relação jurídica a respeito da inventariança e da sucessão dos meus bens. Mas Maria traz um fato novo, uma relação jurídica internacional a essa relação. Você entende que agora, com esta relação internacionalizada, a coisa muda de figura? Por que ela muda de figura? Porque agora o juiz, a juíza que vai julgar isso, ela vai ter que se perguntar: qual é a lei aplicável a esse caso? Explico. Você percebe
que se esse casamento primeiro, aquele lá de Las Vegas, se ele for válido, você entende que o meu segundo casamento que eu fiz aqui, ele é nulo? Ele não poderia ter ocorrido. Eu deveria ter me divorciado de Maria para depois ter me casado com Laura. Se eu não fiz isso, o que eu pratiquei? Eu pratiquei algo chamado de bigamia. Eu, sendo casado em um lugar, me casei em outro. Deu para perceber o tamanho da confusão? Esse é um exemplo que pode nos acompanhar para a gente entender melhor essa disciplina legal mais complexa chamada direito internacional privado. O direito internacional privado, portanto, soluciona conflitos de leis no espaço. É isso que ele vai me responder. E mais, olha a natureza do direito internacional privado, é muito própria. Porque ele é um direito que ele só vai fazer isso, vai apontar para mim qual é a lei competente aplicável. A gente fala que o direito internacional privado é um direito indicativo, porque ele indica qual é a lei e não qual é a solução final que será dada para esse caso. Você entende? Nesse caso, o direito internacional privado, ele vai se satisfazer em indicar para a juíza qual é a lei que ele vai aplicar. Ela vai aplicar, no caso. Se é a lei nacional ou se é a lei lá de Nevada, nos Estados Unidos. Ai, professor, mas peraí. O senhor está me falando que o direito internacional privado vai falar para um juiz aqui do Brasil, de uma vara de família aqui do Brasil, que ele pode aplicar tanto o direito brasileiro como o direito estrangeiro? Exatamente isso. Veja só, o direito estrangeiro pode e deve ser aplicado em uma causa aqui no Brasil, se o caso envolver o direito internacional privado. É justamente isso e para isso que o direito internacional privado funciona. Ele indica uma lei aplicável e aponta como eu devo buscar o conteúdo e os limites da aplicação dessa lei. O que quer dizer que para o juiz brasileiro, tanto faz qual é o conteúdo do direito brasileiro ou do direito estrangeiro. Ele vai ter que aplicar aquele direito que as nossas regras apontam como o direito competente para ser aplicável naquele caso em concreto. Veja, você já pode ter ideia de que o direito vai mudar, ou o resultado dessa operação vai mudar conforme o direito aplicável ao caso. Se eu aplico o direito de um país, o resultado pode ser bem diferente daquele que seria chegado se eu aplicasse o direito de outro estado. Veja, no direito lá do estado de Nevada, nos Estados Unidos, eu posso me casar com um cara vestido de Elvis Presley na hora em que eu chegar com essa minha namorada ou qualquer pessoa que seja, perante a ele e falar, quero me casar. Então, muitas vezes, as pessoas até de farra fazem isso nos Estados Unidos, sem se darem conta da importância daquilo que eles estão fazendo. Veja, no Brasil, é impossível você chegar num cartório e falar, olha, eu quero me casar agora com ela que eu acabei de conhecer e não quero saber de nada, quero me casar e ponto final. Porque aqui no Brasil, o nosso direito prevê uma série de condições que dão um certo prazo para que a pessoa reflita a respeito do que ela está fazendo. E exige formalidades muito grandes para que esse casamento ocorra, como testemunhas, proclamas e outras exigências legais. Nos Estados Unidos, isso não acontece dessa forma. Eu chego num carro, num drive-thru, como se fosse numa lanchonete, mas ao invés de eu comprar um hambúrguer, eu saio casado.
com alguém vestido de alguma personagem famosa, como Elvis Presley ou Marilyn Monroe ou qualquer coisa do gênero. Você entende que essa informalidade do casamento lá nos Estados Unidos é bem diferente da informalidade do casamento aqui no Brasil, não é verdade? Se eu aplicar a lei brasileira para essa realidade lá do exterior, eu vou falar o seguinte, esse casamento, segundo a minha lei, não poderia ocorrer dessa forma. Então esse primeiro casamento, para mim, não ocorreu. Mas veja, se eu aplicar a lei lá de Las Vegas, o legislador lá do estado de Nevada, nos Estados Unidos, entendeu que aquilo é absolutamente válido e que poderia sim casar com o Elvis Presley ou com qualquer pessoa dentro de um drive-thru de forma imediata e sem qualquer exigência maior de requisitos legais. Vejam, nós temos dois sistemas diferentes, duas culturas diferentes e duas leis diferentes regendo uma mesma relação jurídica. Percebe isso? É por isso que a gente chama o direito internacional privado do direito da tolerância, porque ele tolera a desigualdade cultural que existe em cada um dos países, em cada um dos estados. Ele tolera e tenta harmonizar esse conteúdo. Veja, ele faz isso através de determinadas regras jurídicas que vão apontar a lei aplicável. E o que é isso? São regras que vão solucionar o conflito de leis no espaço. E aqui vai mais um fato. Cada direito de cada estado prevê as suas próprias regras do direito internacional privado. Vejam, o direito internacional brasileiro é diferente, o direito internacional privado brasileiro é diferente do direito internacional privado da Argentina, diferente do americano, diferente do alemão, diferente do italiano, do francês e assim por diante. Por quê? Porque o direito internacional privado é previsto na lei dos países. Olha, aqui vai também uma grande diferença entre o direito internacional público e o direito internacional privado. O direito internacional público é um só. É para todos os países. Todos os países fazem direito internacional, fazem tratados internacionais, têm princípios do direito internacional, têm órgãos do direito internacional, como a ONU e outros organismos. Mas o direito internacional privado, não. Porque o direito internacional privado, ou as regras do direito internacional privado, são previstas cada uma em um país diferente. O que faz com que as nossas regras de direito internacional privado sejam muitas vezes diferentes da de outros países, como Portugal, Espanha, França e etc. Deu para você entender? A primeira diferença é essa. Se aqui nós falamos que as fontes do direito internacional público têm como principal fonte os tratados internacionais, aqui não. A principal fonte do direito internacional privado é a lei. É a lei do estado em que ela vai ser exercida. Então, aqui no Brasil, se uma ação vai ser ajuizada aqui no Brasil, é com base nessas leis brasileiras que o juiz brasileiro vai julgar a questão do conflito de leis no espaço. Mas que lei é essa? Veja, a lei é a principal fonte do direito internacional privado. E aqui no Brasil, as principais normas do direito internacional privado estão previstas na LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nela estão contidas as principais regras do direito brasileiro a respeito do direito internacional privado. No artigo 7º ao artigo 11
estão as principais regras do direito internacional privado aqui do Brasil. Nelas, nós vamos encontrar os conceitos quadro que vão apontar para aquele aplicador do direito internacional privado qual lei deverá ser aplicada. Vamos dar um exemplo? Nesse nosso exemplo que nós estamos acompanhando, o artigo 7º da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, prevê que o direito de família, o direito de personalidade, o nome e outros assuntos afetos à personalidade e ao direito de família no Brasil serão tratados lá, pelo artigo 7º. No caput do artigo 7º, a lei aplicável àquelas relações jurídicas é a lei do domicílio da parte. Já te dou um exemplo. Se eu tenho um contrato, por exemplo, e eu faço um contrato com uma pessoa de 15 anos de idade. Aqui no Brasil, a depender do contrato, esse contrato pode ser nulo se essa pessoa de 15 anos não for devidamente representada naquela relação processual. Nós estamos falando de capacidade para os atos da vida civil. Tá? Então, a questão da capacidade para a vida civil está prevista lá no artigo 7º caput do artigo da LINDB. O que quer dizer? Que o juiz vai ter que ver onde a pessoa é domiciliada, se é aqui no Brasil ou no exterior, para saber se aqui no Brasil ou lá no exterior ela está apta, ela é capaz de agir sozinha, em nome próprio, em um contrato, por exemplo. Então, aqui no Brasil, se é um contrato de compra e venda de imóvel, por exemplo, esse contrato seria inválido, não teria validade se o menor de 15 anos de idade assinasse ele sem a devida representação judicial. Sem a devida representação para os atos da vida civil. Por quê? Porque ele é absolutamente incapaz, segundo a lei brasileira. Mas vamos supor que esta criança de 15 anos mora na Alemanha ou em outro lugar em que a capacidade para os atos da vida civil comece aos 14 anos. Você entende que se a lei de lá permite que um menor, uma pessoa de 14, de 15 anos, venda um imóvel legalmente, a lei de lá vai considerar esse contrato válido? Deu para você entender o que é o conflito de leis no espaço? A lei daqui entende que uma pessoa de 15 anos não pode vender licitamente, eficazmente, um imóvel sem a sua devida representação para esse ato importante da vida civil. Agora, em outros países, isso é possível. E uma pessoa de 15 anos pode, validamente, vender um bem imóvel sem que ninguém o represente. Veja, se eu entender que a lei aplicável é a lei do domicílio dessa pessoa, se ela é domiciliada no Brasil, esse contrato não tem validade. Mas, se essa pessoa é domiciliada fora do Brasil e naquele estado é permitido que ela compra e venda os seus imóveis sem precisar que alguém a represente, esse contrato será válido. Você percebe a importância imensa do direito internacional privado? Porque, a depender da lei aplicável, o resultado jurídico de uma relação será completamente diferente do outro. Naquele exemplo que nós demos no começo, esse exemplo a respeito do casamento que ocorreu lá em Las Vegas, nós temos que aplicar o parágrafo 1º do artigo 7º, que fala que a lei aplicável ao casamento é aquela do local da sua celebração
quanto aos impedimentos a respeito, ou seja, os impedimentos e as falhas a respeito da sua celebração. Nós não estamos falando se o casamento é válido ou não quando celebrado com Elvis Presley de supetão num drive-thru de uma capelinha. Pois bem, se fosse feito aqui e você passasse no drive-thru de uma lanchonete e tivesse alguém fantasiado de Elvis Presley e casasse você, certamente nós concordamos que esse casamento não seria válido. Mas lá é. Em Las Vegas, no estado de Nevada, a lei prevê a permissão e a validade desse casamento segundo os moldes da lei local de lá. Pois bem, a LINDB, no artigo 7º, parágrafo 1º, diz que, a respeito da validade do casamento, quanto aos aspectos da sua celebração, qual será a lei aplicável? Segundo o artigo 7º, parágrafo 1º, a lei aplicável é a lei do local da celebração do casamento. Você consegue entender que o juiz daqui, a juíza daqui, para verificar se o casamento é válido ou não, ela vai ter que se perguntar qual é a lei aplicável. Ela vai ter que saber que está diante de um caso de direito internacional privado. E ela tem que procurar na LINDB, né? Ou em outros instrumentos, qual é a lei que o nosso legislador apontou como a lei aplicável a esta relação jurídica. E ela, ao abrir o artigo 7º, parágrafo 1º, ela vai se deparar que a lei aplicável é a lei do local da celebração. Nesse caso, do nosso exemplo, é a lei do estado de Nevada. Portanto, aí acabou praticamente a função indicativa do direito internacional privado. O direito internacional privado vai até aí, ou um pouquinho além, que nós vamos ver no nosso próximo encontro. Há alguns casos, e é isso que nós vamos ver no nosso próximo encontro, alguns casos, apesar de a lei aplicável apontar ser a lei estrangeira, o juiz aqui poderá deixar de aplicar a lei estrangeira. Mas isso é papo para o nosso próximo encontro. Aqui, a nossa juíza vai ter que falar: eu tenho que aplicar a lei americana do estado de Nevada. E aí fica a pergunta: professor, uma juíza brasileira pode aplicar uma lei americana aqui, num processo brasileiro, num fórum brasileiro? Pode e deve. As normas de direito internacional privado são normas de ordem pública, são obrigatórias. O juiz não tem querer nesse sentido. Ele tem que cumprir a lei. Ele tem que aplicar o direito internacional privado. E se o direito internacional privado apontar para a aplicação da lei estrangeira, é essa lei que será aplicável. Não importa a lei se ela é nacional ou é estrangeira. Isso decorre de um princípio, o princípio da igualdade das normas. Esse princípio, ele foi introduzido no direito internacional privado por um grande jurista alemão. Esse princípio foi reconhecido por Savigny, como muitos dos nossos colegas conhecem. Savigny apontou que, para o juiz, pouco importa se a lei é nacional ou a lei é estrangeira, porque o direito internacional privado aponta a melhor lei para a solução de um conflito plurilocalizado. E assim, o juiz deve aplicar a lei estrangeira em um processo aqui no Brasil. E para isso, o Código de Processo Civil brasileiro e a própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro apontam que as partes ou o próprio juiz de ofício tem que descobrir qual é o conteúdo, o limite e a aplicação da lei estrangeira.
Veja, as partes podem trazer elementos e o juiz pode, de ofício, buscar elementos que provem qual é o conteúdo, os limites e a forma de aplicação do direito estrangeiro. Veja, é algo absolutamente complexo isso. E o juiz pode lançar mão de um outro instrumento que se chama auxílio direto, que é uma forma de cooperação internacional, e pedir a ajuda, por exemplo, de um consulado ou embaixada que demonstrem qual é o conteúdo dessa norma estrangeira. Vejam, o conteúdo da norma estrangeira não é simplesmente eu traduzir o dispositivo de uma norma. Não é. Nós estudamos anos e anos o direito para melhor aplicá-lo, não é verdade? E o direito não é a aplicação mera de um determinado artigo. Quando a gente aplica um artigo, nós estamos aplicando todo o sistema jurídico que há por detrás dele, o que faz essa operação ser absolutamente complexa. E mais, o juiz daqui vai julgar a causa como o juiz de lá julgaria. Entenda, se o juiz de lá entender que esse casamento é válido, o juiz daqui deveria fazer o mesmo, de acordo com a jurisprudência daquele local, com os princípios e com todo o sistema jurídico disponível pelo juiz de lá. Veja, o juiz daqui vai julgar assim como o juiz de lá julgaria a validade ou não daquele casamento aqui no Brasil. A gente fala que como se abrisse um portal em que ele sentasse na cadeira do juiz de lá e julgasse como se estivesse lá, mas num processo aqui no Brasil. Isso é muito estranho, eu sei, mas é isso que manda a lei. Isso é o que manda a lei de introdução às normas do direito brasileiro, tá bom? Então, o juiz deverá aplicar as normas de lá da lei estrangeira como se aqui estivesse. Quer dizer, daqui como se lá estivesse. Eu vou explicar para vocês. Vamos pegar um exemplo do casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, o chamado casamento homoafetivo. Se nós olharmos o Código Civil, tal como ele está ainda hoje, nós teríamos uma impressão errada a respeito desse tema. O Código Civil continua estando escrito lá que casamento é uma união entre pessoas, né, entre homem e mulher. Se nós olharmos também a Constituição, ainda está lá escrito com a mesma redação de 1988. E também lá está a expressão casamento entre homem e mulher. Pois bem, mas todos nós sabemos que hoje no Brasil vige a ampla proteção das uniões entre as pessoas do mesmo sexo. E essa união, que é absolutamente de acordo com a nossa Constituição, em uma interpretação conforme, foi e é baseada em uma decisão erga omnes com efeitos vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, entenda algo. Se eu entendo que essas uniões elas são possíveis graças a uma determinação, a uma decisão que alcança todo mundo de forma vinculante, e essa decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal, eu não peguei um artigo de lei e apliquei ele isoladamente. Não está correto? Se eu pegasse esse artigo de lei e o aplicasse isoladamente, eu estaria aplicando de forma absolutamente equivocada o direito brasileiro. O direito brasileiro só é aplicado de forma correta, neste caso, se eu entender que nós temos um sistema constitucional
em que o Supremo Tribunal Federal tem controle de constitucionalidade e que a forma de controle de constitucionalidade permite que ele tenha decisões vinculantes erga omnes e que isso altera o nosso ordenamento jurídico para todo mundo. Você viu a complexidade disso que eu acabei de falar? Então, aplicar o direito é diferente de aplicar um artigo de forma isolada. Eu não aplico o direito isoladamente, por meio de artigos. Eu aplico todo o ordenamento jurídico ao aplicar o direito. Deu para entender? A mesma forma vai acontecer com o juíza daqui, que vai aplicar o direito estrangeiro. Ela vai ter que aplicar o direito estrangeiro de acordo com todas as suas especificidades lá, que ocorrem lá no estado de Nevada ou em qualquer outro lugar do mundo. Haverá um estudo mostrando como o juiz deverá aplicar essa norma estrangeira. E repito, isso pode ser obtido tanto pelas partes como de ofício, pelo próprio juiz, que deverá aplicar a lei estrangeira na sua forma original e não transmudá-la para aplicá-la de uma forma diferenciada, uma forma à brasileira. O juiz tem que se ater muito bem a isso que ele está fazendo. Mas, veremos na aula que vem, se essa lei estrangeira for incompatível com princípios, com valores previstos na nossa sociedade e principalmente na nossa Constituição, o juiz poderá sim afastar a aplicação da lei estrangeira, como nós vamos ver no nosso próximo encontro. Voltando aqui, ao aplicar a norma estrangeira ou a nacional, isso dá um basta no direito internacional privado e o juiz assim decidirá a causa como ele o faria. Em outras palavras, o direito internacional privado somente vai apontar qual é a lei aplicável e não qual é a solução que será dada a essa causa. Ficou claro? Por isso que a gente fala que o direito internacional privado é indicativo, ele é instrumental, ele não responde à questão de fundo, mas simplesmente aponta qual é a lei aplicável. Mas, antes dessa operação toda, o juiz deveria se perguntar uma outra questão. A juíza deveria se perguntar: eu posso julgar esta causa, já que envolve o direito internacional? Olha, esse é um outro tema que é importantíssimo para o direito internacional privado. É o tema da jurisdição. E o que é jurisdição? Jurisdição significa juris dictio, dizer o direito. E jurisdição é um poder do Estado. O Estado, por meio da sua soberania, ele exerce esse poder, que é o poder importantíssimo de dizer o direito no caso em concreto. Veja, a jurisdição, portanto, é um poder do Estado. E cada Estado somente exerce a jurisdição no seu território. Jurisdição e soberania são territoriais. O que quer dizer isso? Um Estado só exerce o seu poder no seu território. O Estado brasileiro somente tem a força da sua soberania aqui dentro. Se a gente for para outro estado, para outro país, como nós vimos nas nossas aulas de direito internacional público, ele não pode exercer seus poderes lá. Por quê? Porque todos os estados soberanos estão em grau de igualdade, não havendo a submissão de um ao poder do outro, certo? Pois bem, como cada estado exerce a sua jurisdição dentro do seu território, cada estado só poderá ter a força de dar as suas decisões dentro do seu próprio território. E como o juiz brasileiro sabe
se ele tem ou não jurisdição para determinados casos. Aí, nós temos que buscar o CPC, o Código de Processo Civil. E lá no artigo 21, 22 e 23 estão os limites da jurisdição brasileira nas causas cíveis. Sim, nas causas cíveis, envolvendo direito civil, direito contratual, direito de família, até mesmo direito do trabalho a gente pode encontrar lá. Vejam, no artigo 21, 22 e 23, o legislador brasileiro está apontando quais são os limites da jurisdição para que o juiz brasileiro possa se manifestar. No artigo 21, existem regras gerais de jurisdição. No artigo 22, algumas regras especiais envolvendo vulneráveis, pessoas que estejam em grau de certa desigualdade e que necessitam de uma maior proteção do Estado e, assim, um maior acesso ao direito de defesa. No artigo 22, o legislador brasileiro previu casos envolvendo pensão alimentícia, protegendo visivelmente o credor, o alimentado, aquele que recebe alimentos. Lá também no 22, ele prevê a questão do consumidor, as causas envolvendo o direito do consumidor. E sim, o consumidor, no direito brasileiro, ele é defendido como alguém hipossuficiente, quer dizer, alguém que está numa relação desigual na relação jurídica. Também diz no 22 que os contratos em que há a disposição de uma eleição de foro devem ser observados pelo legislador. E no artigo 23? No artigo 23 do CPC, há a previsão de causas em que somente o juiz brasileiro, com exclusividade, poderá julgar essas causas. Essas causas envolvem imóveis situados no Brasil. E por uma questão de proteção ao nosso território, o nosso legislador previu no artigo 23 que causas sobre imóveis situados no Brasil devem ser exclusivamente decididos pelo juiz brasileiro. O que quer dizer que, se um juiz estrangeiro julgar uma causa envolvendo um imóvel brasileiro, essa decisão dele lá de fora será ineficaz aqui dentro, devendo ser substituída por uma nova decisão judicial de um juiz brasileiro. A mesma coisa, o artigo 23 fala sobre as partilhas litigiosas de bens envolvendo divórcio, por exemplo. E também a litígio envolvendo a separação de bens, a sucessão, causa-morte de bens situados aqui no Brasil. O que quer dizer o seguinte, que bens situados aqui no Brasil, mesmo que sejam de uma sucessão ou de um testamento estrangeiro, terão que passar pelo crivo por um processo judicial brasileiro aqui no Brasil, por um juiz brasileiro aqui no Brasil. Isso tudo como uma forma de proteção aos interesses nacionais. Pois bem, esses artigos 21, 22 e 23 definem os limites da jurisdição estatal. Em todos esses casos, o juiz brasileiro poderá sim falar sobre um assunto, mesmo que esse assunto seja relacionado ou tenha um elemento de extraneidade. Mas vamos voltar. A partir do momento em que o juiz está julgando uma causa envolvendo esses assuntos 21, 22 e 23, se essas relações jurídicas tiverem uma conexão com o direito de um outro país, ele vai ter que solucionar, antes de tudo, a questão do conflito de leis no espaço.
Falamos do artigo 7º, mas também temos o artigo 8º, o 9º, o 10º e o 11º. Cada assunto desses traz um conceito quadro que vai dar a solução ou vai apontar a lei aplicável a alguns assuntos. Por exemplo, a questão dos bens. Se um assunto, se uma relação jurídica versa sobre os bens, o artigo 8º vai apontar qual é a lei aplicável àquele bem. No artigo 9º, nós temos aí a questão dos contratos. Qual é a lei aplicável aos contratos e às obrigações decorrentes desse contrato? E no artigo 10º, fala-se sobre a sucessão de bens. O que quer dizer isso? Quando alguém morre e deixa bens a serem partilhados, qual é a lei aplicável a essa sucessão? Quanto a esse último, são 2 os dispositivos previstos em lei. A regra geral diz que a lei aplicável à sucessão é a lei de onde é domiciliado o de cujus. O que é isso? Era a lei da onde o falecido estava domiciliado ao morrer. Então, se ele era domiciliado em Portugal, por exemplo, o juiz brasileiro vai ter que aplicar a lei portuguesa de sucessões para solucionar uma causa envolvendo as sucessões aqui dos bens aqui no Brasil. Deu para vocês entenderem? Se os bens estiverem aqui no Brasil, o juiz daqui obrigatoriamente vai ter que ser o juiz competente, a jurisdição exclusiva é dele. Mas ele terá que aplicar a lei do domicílio do falecido. Se ele era domiciliado em Portugal, o juiz brasileiro deverá aplicar a lei lá do domicílio do de cujus. Mas também há no parágrafo uma regra especial que também está contida na nossa Constituição. E essa lei especial de sucessões diz o seguinte, que se aqueles que sucedem o de cujus forem brasileiros, cônjuge ou os filhos de um brasileiro, e eles forem brasileiros, eles têm que obrigatoriamente serem favorizados. A lei aplicável é a lei mais favorável a essas pessoas. Repito, a lei aplicável à sucessão tendo brasileiros, a lei aplicável é a lei mais favorável a eles. Esse mesmo dispositivo está na LINDB, na Lei de Introdução, e também está na nossa Constituição. Por último, o artigo 11 da LINDB fala sobre as pessoas jurídicas. E as pessoas jurídicas, as relações relacionadas às pessoas jurídicas, terão como lei competente o local da sua constituição, o local em que elas foram constituídas. Esses são os conceitos quadros básicos previstos na LINDB a respeito da 90%, da maioria dos assuntos tratados pelo direito internacional privado. Percebe que são pouquíssimos artigos e esses artigos foram formulados em 1942. E hoje, há sim projetos para alteração legislativa dessa realidade, trazendo essa realidade a algo mais atual, com mais soluções e com melhores soluções para os conflitos de lei aqui no Brasil. Deu para vocês entenderem do que trata o direito internacional privado e de como ele funciona? Então, o direito internacional privado trata sobre o conflito de leis no espaço, envolvendo pessoas privadas em soluções jurídicas que serão dadas aqui no Brasil por um juiz brasileiro, utilizando-se das normas do direito brasileiro que podem indicar
ou o direito nacional como o direito competente, como também podem indicar o direito estrangeiro como o direito competente para o julgamento da causa. Vamos lá? Vamos ao nosso quiz. Primeira questão. Sobre o direito internacional privado, é correto afirmar que: letra A, o direito internacional privado estuda as relações privadas plurilocalizadas, isso é, aquelas que se conectam ao direito de mais de um Estado. Letra B, o direito internacional privado é um desdobramento do público, tendo o mesmo objeto. Letra C, o direito internacional privado é aplicado a estados e organizações internacionais. E letra D, o direito internacional privado tem como principal fonte os tratados e os costumes internacionais. E a correta é a letra A. Vejam, nós vimos que o direito internacional privado estuda as relações plurilocalizadas. O que quer dizer isso? As relações jurídicas que se conectam, que ocorrem em mais de um país. E ele estuda o conflito de leis no espaço. E apenas indicará ao aplicador do direito qual é a lei que deve ser aplicada. As fontes do direito internacional privado são diferentes das fontes do direito internacional público. Lá, a principal fonte são os tratados internacionais. E aqui, a principal fonte é a lei. Vamos à segunda questão. É possível afirmar que o direito internacional privado trata a lei estrangeira como: letra A, uma norma igual à nacional, que deverá ser aplicada pelo juiz nacional quando o método de solução de conflitos apontar a sua competência. Letra B, uma norma que jamais poderá ser aplicada, pois colocaria em risco a soberania nacional. Letra C, uma norma que deve ser aplicada somente em último caso, quando não houver uma lei nacional melhor para uma das partes. E letra D, uma norma mais importante que a nacional, assim sempre deverá ser aplicada em uma relação internacional. E a resposta é: letra A. É uma norma igual à nacional, que deverá ser aplicada pelo juiz nacional quando o método de solução de conflitos apontar a sua competência. Isso é aquele ensinamento que eu trouxe para vocês de Savigny. Savigny apontava a igualdade normativa, a igualdade entre a lei nacional e a lei estrangeira. E o direito internacional privado aponta qual é a lei competente. E para o juiz tem que ser indiferente se é a lei nacional ou é a lei estrangeira, desde que o direito internacional privado assim a aponte e ela não fira a ordem pública internacional, como nós vamos ver no nosso próximo encontro. E ficamos com mais um encontro hoje sobre Direito Internacional Privado, comigo, seu professor José Luiz Souza de Moraes. Você me encontra no Instagram, no @Prof. Zé Luiz Moraes. Me mande mensagem, me mande perguntas e a gente conversa por lá. Todos os nossos conteúdos estão também disponíveis num aplicativo maravilhoso, o aplicativo TV Justiça Mais. Você encontra este conteúdo e todo o nosso conteúdo neste aplicativo, disponível para iOS e também Android no seu dispositivo móvel. Até a nossa próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.